Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora, eu peço para você dar o like nesse vídeo, é muito importante, já que o YouTube recomenda para outros vascaínos, e você que ainda até agora não é inscrito no canal, me dá essa moral, clica aqui embaixo e seja inscrito no canal AV+, que é o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, e eu peço para você também seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram, a gente está sempre muita informação por lá. Jogo terminado, o Vasco empata com a Caldense fora de casa em 1-1 pela Copa do Brasil e consegue a classificação. Ao meu ver, a única coisa boa é a própria classificação do Vasco para a próxima fase. Vai embolsar ali aproximadamente 1.200.000 por conta da participação nessa fase, algo em torno de 560 mil, além da premiação por ter passado de fase, 675 mil, mais ou menos ali 1.200.000, 1.300.000 reais vai fazer uma boa diferença. Não é uma grande premiação, mas vale a pena o Vasco passar de fase. Vai encarar a equipe do Tombense, também de Minas Gerais, na próxima fase. O jogo ali deve ser marcado para o meados de abril, ainda não tem data programada, mas o Vasco passa de fase. O gol do Vasco foi marcado no primeiro tempo, marcado de falta por Marquinhos Gabriel, e no segundo tempo o Vasco tomou um empate, já quase no finalzinho do segundo tempo, tomou uma pressão danada no final do jogo, mas conseguiu sair com a classificação. Mas mais uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo do Vasco. O primeiro tempo até que foi razoável, o Vasco saiu na frente com 1-0, poderia até fazer mais gols, seria importante para o Vasco fazer pelo menos uns 2-0 ali no primeiro tempo, seria de bom tamanho. O Vasco jogou bem no primeiro tempo, dominou ali as ações, não deixou a equipe da Caldense jogar, mas no segundo tempo, um segundo tempo pavoroso, vergonhoso, eu diria. Um segundo tempo que todo mundo morreu fisicamente. Essa questão física do Vasco está chamando muita atenção. O técnico Marcelo Cabo está mesmo preocupado com isso, já que alguns jogadores vieram da base, outros jogadores vieram de férias, outros jogadores tiveram as férias um pouco mais prolongadas, jogadores que vieram de outros times, então está muito desinforme essa questão física dos jogadores e vai demorar um pouquinho. Então, na minha opinião, já que o jogo da Copa do Brasil até a Série B, para mim é o mais importante. O Campeonato Carioca para o Vasco, para mim, tem que ser utilizado apenas como pré-temporada. Então o Vasco deveria utilizar esses dias do Campeonato Carioca para preparar fisicamente seu time. Vai ser muito difícil, porque a Série B é uma competição com um pouco mais de intensidade, times nem tão com tanta qualidade assim, mas times muito brigadores, investem muito nessa questão física e o Vasco precisa estar bem preparado para essa situação. Além da questão física, o Vasco precisa de jogadores. A gente viu que tem muitos meninos no Vasco, jogadores que vieram da base do Vasco, que não dá para você contar com eles como serem a grande estrela do time. Vejo, por exemplo, no ataque hoje do Vasco, Gabriel Pecker de um lado, Thales Magno do outro e Thiago Reis. O Thiago Reis, para mim, não é mais jogador que para atuar no Vasco. O Gabriel Pecker ainda é um jogador que você vê que ainda tem um pouco de potencial. E o Thales Magno, preso na ponta esquerda, também não está não está acontecendo essa situação. Inclusive, eu perguntei na coletiva de imprensa para o Marcelo Cabo sobre essa situação do Thales estar preso no posicionamento dele na ponta esquerda. Tá muito mal o Thales Magno desde o ano passado. Tá bom, ele teve uma boa atuação contra o Nova Iguaçu, hoje também teve ali brigando, mas na boa, não tá dando, tá matando jogadas, está sendo improdutivo. O Thales Magno é um jogador que eu sei que tem talento, a gente sabe que tem talento, mas para jogar naquela posição ali, hoje eu acho que não dá. Acho que o Thales Magno, por exemplo, pode ir para o banco, jogar ali um pouco mais atrás. O MT está pedindo passagem, também é um bom jogador que não dá para jogar na lateral esquerda. É um jogador promissor que dá para jogar no meio para frente. Então, assim, a questão do Vasco hoje precisa de jogadores mais formados, jogadores que já tiveram passagens em clubes de Série A, Série B, jogadores que têm um pouco mais de rodagem. O Vasco precisa contratar praticamente um time inteiro. Vamos lá, vamos pensar aqui. No gol a gente tem o Lucão, a gente precisa de um goleiro. Na lateral direita tem o inconstante Léo Matos, até porque tem partidas que ele joga bem, mas é um jogador muito nervoso. Hoje, por exemplo, levou mais um cartão amarelo. Então o Vasco, por exemplo, tem o Caio Tenório no banco do Léo Matos. Será que o Vasco precisa de outro lateral direito? Não sei, eu acho que o Vasco tem que repensar essa situação. A zaga, por exemplo, dá para você fazer uma zaga ali com os três ali revezando. O Leandro Castan e Ricardo Graça, com o Hernando, com o Miranda e o Ulisses, talvez consiga compor, talvez trazer um outro zagueiro também para poder fazer uma composição, já que o Erley não vai ficar, graças a Deus, e outros meninos do Sub-20 ainda são muito crus. Na lateral esquerda tem apenas o Zeca, a gente não tem outro lateral esquerdo. O Riquelme, que todo torcedor pede, é um jogador de apenas 18 anos, é um jogador que pode, sim, continuar na base do Vasco, fazer a sua preparação esse ano, já que o Vasco vai ter competições importantes e o Vasco precisa trazer um outro lateral esquerdo urgente para brigar ali com o Zeca naquela posição. No meio-campo, que eu acho que é o detalhe mais grave desse elenco do Vasco. A gente tem apenas dois volantes
que a gente acha que tem potencial para jogar, que é Bruno Gomes e Andrei. Mas hoje eu não colocaria nenhum dos dois titulares. Eu, Emerson, não escalaria. Então eu acho que precisa contratar um volante camisa 5 e um volante camisa 8. Principalmente um 5 para ficar ali à frente da zaga, um volante mais marcador, mais pegador, porque a Série B requer esse tipo de posicionamento. Além disso, precisa também de um 8 para começar a organizar as jogadas ali. O Vasco hoje com o Andrei, acho que não é jogador para ser titular do Vasco nesse momento, ainda mais jogando uma Série B. O Marquinhos Gabriel pode compor o elenco ali no meio campo, eu acho que o Vasco deveria trazer um outro meia para jogar ao lado dele, ou até mesmo para revezar essa situação, e mais à frente a gente precisa de 1 a 2 jogadores de ponta para jogar ao lado de Germancano. O Morato é um jogador que praticamente está muito próximo de ser contratado, mas eu acho que o Vasco precisa de mais, porque hoje os meninos da base do Vasco não sustentam um time na Série B e buscar, por exemplo, como disse o JP no nosso pós-jogo, de 59 a 60 pontos para conseguir a classificação para a Série A. São muitos pontos para o Vasco buscar e tentar essa classificação para voltar à Série A em 2022. Então, a diretoria e a comissão técnica tem que abrir o olho. A molecada tem um ou outro ali que você pode contar no bolo. Laranjeira, MT, o próprio Thales, o próprio Gabriel Peck, o Bruno Gomes, o próprio Andrei. São jogadores que você pode contar ali dentro do elenco. Mas jogadores como fundamentais para serem titulares do Vasco, eu hoje acho que o Vasco precisa contratar praticamente um time inteiro, porque tá feia a coisa que o Vasco precisa de jogadores para jogar de titular e também para serem opção dos bancos de reservas. Esse é o meu posicionamento, essa é a minha sugestão para o Vasco. Em relação ao jogo de hoje, um jogo para mim que o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi pavoroso, vergonhoso, e o Vasco precisa melhorar. Domingo tem jogo contra o Botafogo em São Januário, 18 horas, um jogo mais uma vez complicado. O Vasco não vem bem no Campeonato Carioca, são 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Só que o torcedor também tem que entender. Se o Vasco, por exemplo, colocar um time sub-20 contra o Botafogo, você vai gostar? Não vai? Coloca o time profissional. E a questão física? Como é que se pega essa questão física? É jogando ou treinando? Então, todos esses detalhes têm que ser levados em consideração. Mas eu acho que o Campeonato Carioca, acho que o torcedor tem que entender que não vale a pena o Vasco disputar com um foco no Campeonato Carioca. Precisa sim focar na questão da Série B. Usar o Campeonato Carioca apenas como preparação. Se vai colocar o time profissional, ok, mas dê gás a esse time, porque a preparação física está chamando muita atenção. Quer dizer, a falta da preparação física, o time do Vasco está cansando muito, do meio do segundo tempo para frente, está complicado. Torcedor, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Eu vou sempre responder a vocês. Se você quiser, manda no meu Instagram lá, Emerson_ROCH, Emerson Rocha, sem o A no final, Roche. E também no meu Twitter, a mesma coisa, @Emerson_aí sim Rocha. Vai lá no meu Twitter, me segue, me manda mensagem, que a gente troca uma ideia sempre. Eu tô aqui aberto para trocar ideia com vocês. Grande abraço, ótimo restante dessa quinta-feira complicada, mas pelo menos conseguimos a classificação. Amanhã eu volto no Bom Dia Gigante com todas as informações para você ligado lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Valeu, fui!